Voltei aqui para ser o quê? Panfletária. Olha só, eu trouxe um panfleto de um coletivo muito massa aqui de Campina Grande. O nome do coletivo é Coletivo de Estudos Decoloniais Afro-Indígenas SEDAI, de Campina Grande, Paraíba. Os textos é de Júnior Guarini e a diagramação desse panfleto, desse livreto, né, é de Banks Tapuia. Eu acho que acertei o nome dele. Mário José Domingues, um anarquista anticolonial. Né? Eles vão, já que né, um coletivo de estudos anticoloniais e coloniais, afro-indígenas, né, nada mais justo que no seu primeiro panfleto, seu primeiro número 1, né, esse número 1, esse panfleto número 1, esse livreto, como você queira chamar, fale sobre Mário José Domingues, né? Anarquista, negro, anticolonialista, um dos primeiros anarquistas anticolonialistas que a gente tem conhecimento no mundo, né? E aqui fala um pouco da sua biografia, dessas influências, do enfrentamento dele, né, ao militarismo, ao fascismo, ao salazarismo, ao golpe, né? Ele é mãe, tem como mãe um angolano e pai um português, né? Então ele vai vivenciar todas essas opressões, né? Sendo num país colonizado de Portugal, né? Nascido em São Tomé de Príncipe, na África. E a liberdade, ele dizia, não se concede, se conquista. Então, que conquistem os negros. Né? E ele tem uma questão muito interessante quando ele colocava e definia a colonização portuguesa, né, na África. Ele dizia que era colonização crime e colocava uma tríade aí dentro desse termo, que era a colonização, né, o capitalismo e o racismo, que eram os fortes ingredientes que se interligavam para dar vazão e razão à escravatura, à invasão de outros territórios e o colonialismo, né? Então ele tinha todo uma prática revolucionária, né? Aos 20 anos ele se torna anarquista e o primeiro a dizer-se anticolonialista com base no anarquismo, né? Esse enfrentamento a partir da teoria anarquista. E é esses exemplos que a gente tem, por mais que ele não tenha sido muito historiografado, né, muito dito, ele converge entre as lutas antirracistas, anticapitalistas, antidecoloniais e coloniais, anticoloniais e libertárias. E foi uma influência no século XX para muitos de nós aqui na Paraíba, saca? E eu trouxe justamente esse livro aqui para a gente ver como é a luta aqui na Paraíba, né? A partir de influências de anarquistas, socialistas, libertárias, indígenas, originárias, saca? De muita luta do movimento negro, do movimento feminista, do movimento campesinato. Então, eu vim para dizer essa pequena história mesmo. Vim aqui para enaltecer nós paraibanos. Um pequeno histórico sobre a resistência na Paraíba. A Paraíba tem um longo histórico de resistências negras, indígenas, quilombolas, camponesas e urbanas contra as diversas formas de opressões ocorridas desde o século XVI. Ainda no século XVI, povos nativos do litoral, os tabajaras e os potiguaras, como também os povos nativos do interior, os cariris, ariús, jandaús, piancóis e canindés, lutaram contra a imposição de uma cultura eurocêntrica e cristã. Né? Não dá para você ser anticolonial e não ser anticlerical. Não ser anticapitalista. Era isso que Domingues ensinava.
não ensinava, mas ele tinha essa prática a partir da sua literatura, a partir dos seus jornais, a partir de sua vivência, de sua existência, né? Para sobreviverem e continuarem sua luta, muitos usaram estratégias, alianças, recuos, mas também a guerra declarada contra a dominação europeia. Os povos potiguaras, apesar de séculos de resiliência e resistência, permaneceram firmes, defendendo seus territórios tradicionais, apesar da violência, que até hoje estão lá firmes e fortes. Pedro Cariaco, Pedro Poti, Clara Poti, Antônio Parauaba, Eliane Potiguara, Chico Solon, são nomes potiguaras presentes na história da Paraíba. Nos séculos 17 e 18, os povos nativos do interior da Paraíba, o sertão de Piancó, também lutaram contra a violência europeia, se aliando a uma grande frente nativa contra a violência dos colonos europeus. A Guerra dos Bárbaros acabou em 1720. Piancó, Canindé e Janduí foram grandes guerreiros contra a invasão do interior, mas não possuem objetos de memória e são pouco lembrados. Já os conquistadores têm estátuas, monumentos, nomes de avenidas. Os povos escravizados da África também resistiram à escravidão imposta pelos europeus. Na Paraíba, inúmeros quilombos foram feitos e fundados. Os mais conhecidos são Talhado, Caiana dos Crioulos, Cumbé, Paratibe, entre muitos outros. Caiana dos Crioulos é habitada desde o século XVIII. E uma das versões sobre sua origem é que foi fundada por um dos filhos de Zumbi e alguns sobreviventes do Quilombo dos Palmares. No século XIX, Campina Grande foi palco da revolta do quebra-quilo. Pobres, escravizados, agricultores e pequenos comerciantes se revoltaram contra a imposição de métricas absurdas. E se revoltaram a partir desse sistema métrico, mas também se revoltaram contra o autoritarismo, a discriminação social e a exploração econômica. O caos foi geral. Escravizados fugiram do cativeiro, revoltosos queimaram cartórios, presos foram soltos da cadeia, pesos medidas lançados ao açude. Temida era a revolta. Muitos rebeldes foram castigados severamente. João Vieira, o João Carga d'Água, como é conhecido aqui, foi um deles. E pasmem, João Carga d'Água tem um busto no açude velho. Mas pasmem também, no mesmo açude velho tem um monumento à Bíblia, para esconder a história de João Carga d'Água na luta do quebra-quilos. Né? Então, a luta também é anticlerical sempre. Porque a religião, ela impõe uma cultura que não é nossa. E o anticolonialismo é também lutar pelo território, por nossa cultura, nossas raízes e ancestralidade. No começo do século XX, ocorreram greves operárias na companhia ferroviária inglesa Western, que era aqui conhecida como a Liverpool paraibana, Campina Grande. Os grevistas, influenciados por ideias anarquistas e socialistas, exigiam readmissão dos operários, despedidos injustamente, jornada de trabalho digna, aumento de salários, etc. Os grevistas mais afoitos passaram a arrancar os trilhos da ferrovia em diversos pontos da ferrovia. Na capital paraibana, as tabacarias entraram em greve no final da década de 1910. Operários da fábrica Tibiri também paralisaram suas atividades. Ainda durante os anos 20, potiguaras tiveram que resistir novamente contra investidas colonizadoras dos europeus. Índios potiguaras eram tratados como escravos nas plantações de algodão do Rio Tinto, na Paraíba. Chico Solon, bisavô da escritora Eliana Potiguara, foi desaparecido, sumido, a mando dos proprietários da cidade.
Na década de 1940, Pedro Cariaco e outros caboclos bravos não se intimidaram com as políticas fascistas do SNI Varguistas, né, que era a polícia deles, né? A polícia, né, do Vargas. Quem diz que Vargas é um herói, né, tá muito enganado com a história. E também lutaram por seus direitos à terra. Nas décadas de 1950 e de 1960, surgiram as ligas camponesas nas cidades de Sapé e Marim. As ligas chegaram a regimentar, minha gente, 70 mil camponeses. Exatamente, 70 mil camponeses. Não apenas paraibanos, mas nordestinos de todas as partes. A imensa maioria dos camponeses era formada de negros, caboclos e mestiços. Lutavam pela reforma agrária na lei ou na marra. Os usineiros, fazendeiros e coronéis viam as ligas camponesas como uma grave ameaça e os caçavam como animais. E eles viam aquelas ligas como exércitos mesmo, porque 70 mil pessoas é muita gente, né? Então, eles diziam que era o exército comunista de ignorantes. Formaram, então, o grupo da Várzea, uma espécie de sindicato de usineiros acusado de ameaçar e matar lideranças do campesinato. João Pedro Teixeira foi uma dessas pessoas que desapareceram, foram sumidos. Um camponês negro e pobre foi morto em 1962 na entrada do Café do Vento, a mando de fazendeiros. Sua companheira, Elizabeth Teixeira, grande mulher, continuou a luta pela terra, mas teve que se esconder por décadas para não ser morta também. 2 anos depois, em 1964, João Alfredo Dias, o grandioso Nego Fuba, sapateiro e agricultor, e Pedro Inácio de Araújo, Pedro Fazendeiro, 2 militantes comunistas paraibanos, desapareceram. Foram sumidos também, após saírem de unidade militar em João Pessoa. Dias depois, nas imediações de Campina Grande, 2 corpos carbonizados foram encontrados e nunca identificados. A luta dos camponeses continuou. Margarida Maria Alves, outra mulher potente, foi líder do Sindicato de Trabalhadores Rurais e incentivou muitos trabalhadores a lutarem por seus direitos. Ela fundou o movimento de mulheres do Brejo e atuou pela educação das trabalhadoras rurais. E, novamente, Margarida Maria Alves foi assassinada com um tiro de espingarda no rosto por pistoleiros em 1983. No final dos anos 80, muitos movimentos sociais passam a ter evidência. O movimento negro, o movimento gay, o movimento feminista, o movimento ambientalista, vegetarianos, entre outros. O movimento negro na Paraíba surgiu no final da década de 70, de 1970. Lutava contra o racismo e também pela afirmação da negritude. Os nomes mais conhecidos do movimento negro da Paraíba são João Balula, Jair Silva, Socorro Pimentel, Socorro Freitas, Regina Santos, Nicinha de Carvalho, Vandinho e Tutu. Já nas décadas de 80 e 90, o movimento anarquista na Paraíba, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa, surgiram coletivos, bandas, grupos de estudos anarquistas. A grande maioria dos libertários era negra, parda ou mestiça. Fim. Um resumão muito massa que eles fizeram pra gente entender nossa história, né? Local, brasileira, de resistência, que começa lá no século XVI, muito antes, começa, né, muito antes com os povos originários, mas recai numa luta anticolonial, né? Recai numa luta antirracista, uma luta anti-escravagista, uma luta anti-golpe, antimilitarista, antifascista. Recai nessa luta antimachista. Então, ser decolonial, né, e ser anticolonial, melhor dizendo, né, como Domingos Alves
Domingues Alves. Eu tô pensando em Margarida e em Domingues, e Mário José Domingues, e bolei tudo. Mas assim, como Mário José Domingues, né, com 20 anos, entendeu dentro do anarquismo esse movimento que tem que ser anticapitalista acima de tudo, né, para rejeitar toda uma cultura europeia e eurocêntrica que animaliza os corpos, né, e condena a exploração, né, e reafirmar nosso território, nossa cultura, nosso fazer, nossa agricultura, né? E entender essa história faz com que a gente possa entender como lutar hoje e quais são nossas lutas hoje, né? Seja no campo, seja na cidade, né? Eu gosto de dizer que sou panfletária, eu brinco com isso, porque são esses tipos de texto que circulam onde a gente quer chegar, né? Que é no interior, que é no Brasil profundo, onde o que chega é a Bíblia, é o Valadão. Então, é a partir de panfletagem, é a partir de textos simples, diretos, que contam com orgulho nossa história de resistência e luta, que a gente pode entrar no imaginário popular e fazer com que eles também possam contar a sua própria história. Eles e elas, né? Porque a gente viu mulheres como Elizabeth Teixeira, que vale sua pesquisa, e Maria Margarida Alves, que também vale sua pesquisa aqui no Google, né? Ou em qualquer outro canal que você tenha de pesquisa, né? Vale muito a pena conhecer essas mulheres potentes, tá certo? E é isso. Até a próxima!